especialista em inglês que tentou, digamos assim, reconstruir a forma como os aedos cantavam, né? Vamos ver como é que isso ficou, depois a gente volta. Mäninä videtea päällä iadjo Achilleus. Ulaminen hemyriä kajois alge etäkä. Pollaus diptimus psykassa vidi projapsin. Roon nautuus de gloria teuke kynessin. Ai onois site daita Dios de te leiata bula. Ex hudata prota diastaten risante. Atreidas te wanaxandron, cae Dios Achilleus. De Aquiles o Pélida, ó deusa, canta a cólera que Aqueus fatal torceu com mais sem conta, e ao Hades atro almas de heróis bravos jogou, mas seus corpos de pasto a cães ofereceu e abutres todos, pois coisa tal Zeus bem havia deliberado, desde o início, quando em rixa se enfrentaram o Átrida, líder de varões, e o divo Aquiles. Então esse é o Proeme às Musas, do canto 1, da Ilíada, desculpe. E a primeira coisa que o poeta faz é invocar então as deusas para que ele continue cantando o resto da poesia, do poema. Então tudo que vem depois é função não da memória pessoal do poeta, mas do dom de divinização, do dom de divinação que as musas conferem a ele. Então, a partir desse momento, ele passa a ver, a testemunhar, né, o que aconteceu. E, nesse caso, ele tem esse privilégio, digamos assim, de contar o que aconteceu. E ele conta, então, nesse canto 1, a história da briga entre Aquiles, um dos heróis, né, filho de Peleu, e o Átrida, Agamenon, quer dizer, o filho de Atreu, que é o chefe dos exércitos gregos, o Ânax. Só para lembrar que na Ilíada os gregos não recebem esse nome, eles são chamados de aqueus, aquivos, argivos. Então, quando ele fala em aqueus, ele fala do exército dos, enfim, os que depois se reconhecem como helenos, como gregos. E é isso, gostaram do inglês cantando em grego? Tem sentido isso, né? Parece super estranho, mas é uma apresentação, pelo menos ele subentende, quando você estuda, né, a função do poeta, subentende-se que é uma função ritual. Então não é simplesmente chegar e contar uma história, né? Tem todo um rito envolvido e toda uma impostação, é um canto. O poema ele obedece um metro, né, de poesia, e o ritmo também é importante dentro das técnicas de memorização, dentro das técnicas mnemônicas que fazem com que o poeta se lembre, né, pelas musas. E por isso o mesmo Marcel Etienne vai se perguntar um pouco depois, no capítulo 5 já do livro, no capítulo 2 do livro, Os Mestres da Verdade, ele se pergunta, mas a memória dos poetas é uma função psicológica orientada como a nossa? As pesquisas de Jean-Pierre Vernant permitem afirmar que a memória divinizada dos gregos não responde de modo algum aos mesmos fins que a nossa. Ela não visa, em absoluto, reconstruir o passado segundo uma perspectiva temporal. A memória sacralizada é, em primeiro lugar, o privilégio de alguns grupos de homens organizados em confrarias. Assim sendo, ela se diferencia radicalmente do poder de se recordar que possuem outros indivíduos. Nesses meios de poetas inspirados,
A memória é uma onisciência de caráter adivinhatório. Define-se como saber mântico pela fórmula o que é, o que será, o que foi. Através de sua memória, o poeta tem acesso direto, mediante uma visão pessoal, aos acontecimentos que evoca. Tem o privilégio de entrar em contato com outro mundo. Sua memória permite-lhe decifrar o invisível. A memória não é somente o suporte material da palavra cantada, a função psicológica que sustenta a técnica formular. É também, e sobretudo, a potência religiosa que confere ao verbo poético seu estatuto de palavra mágico-religiosa. Com efeito, a palavra cantada, pronunciada por um poeta dotado de dom de vidência, é uma palavra eficaz. Ela institui por virtude própria um mundo simbólico religioso que é próprio do real. Qual é, a partir de então, a função do poeta? Com que fins utiliza o seu dom de vidência? Quais são os registros da palavra cantada inserida na memória? Qual é, em meio a esses registros, o lugar e valor de Aletheia, ou de Alétheia? A conclusão dele, né, é uma função de soberania. Quer dizer, a Aletheia está ligada a uma função de soberania. A verdade inspirada, mágico-religiosa, como ele chama aqui, é ligada a uma função de soberania. E o Finlay, em Mito, Memória e História, ele vai dizer, vai colocar, né, um poeta dentro desse lugar, que é o lugar de um certo funcionário da soberania e da aristocracia. A memória que fica, a memória que ele lembra, é a memória que interessa aos aristocratas, ou, enfim, é o louvor, né, que pertence a um determinado grupo social. É assim que a gente entende, então, a função do poeta. E a Aletheia nisso tudo, né? Não esquecer, ou trazer à tona. É uma imagem religiosa, né? É uma imagem que certamente nos separa do que nós entendemos por verdade. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, um pouco agora, exercendo aqui uma função crítica em relação ao que diz o Marcel Etienne, esse texto é importantíssimo, né? Os Mestres da Verdade é um clássico, né, da literatura em história antiga, grega. Mas a preocupação toda gira em torno da, digamos assim, da historicidade da verdade, ou da verdade como uma função social, que é muito interessante. Mas o que a gente tem que se perguntar, agora, dentro daquele background, né, pegando esse pano de fundo que está inspirando a gente até agora, que é, digamos assim, uma certa palavra de sabedoria que não vem do Ocidente, mas que está vindo, pelo menos nos nossos sonhos, né, das vozes de alguns indígenas. A gente leu Krenak, leu Schopenhauer, né? O que a gente precisa perguntar agora é se a Aletheia, né, esse não esquecer, ou essa função poética do não esquecimento, precisa guardar alguma relação com o que a gente compreende como verdade. Quer dizer, por que o Aeder é o mestre da verdade? Porque ele simplesmente... Por que a gente não entende a função dele simplesmente como uma função de soberania? Né? Uma função de determinar o que aconteceu, porque ele vê, porque ele conhece. E ele conhece porque as musas conhecem. Mas exatamente quando, né, isso vai se tornar problemático, ou seja, quando a relação entre essa verdade revelada, esse desvelamento, né, ele vai se tornar problemático do ponto de vista de uma adequação ao real, essa é que é
A questão é isso que liga, na verdade, o não esquecer ou desvelamento de Alétheia a o que a gente compreende como verdade. Isso vai vir especificamente na filosofia posterior, né, de Platão e de Aristóteles. Mas isso vem um pouco também já na epopeia, quer dizer, isso vem um pouco também na poesia homérica. A gente vai ver daqui a pouco, quando estiver discutindo os primeiros capítulos do Finlay, 1 e o 2, uma passagem da Odisseia em que Odisseus, que é um dos heróis, ele desafia o Aedo, né? Ele, Odisseus, como testemunho, ou seja, como alguém que estava lá na batalha final do cavalo de Troia, ele desafia o Aedo a contar essa história. Porque se ele contar essa história, afinal de contas, o Aedo, né? Se ele contar essa história com precisão, né, ele, Odisseus, vai poder dizer para todos os ouvintes que o Aedo ele é realmente inspirado pelas musas. E é interessante você ver isso, é surpreendente você ver Homero, né, ou a poesia homérica, né, trazendo à tona essa ironia, né? O Aedo ele é o mestre da palavra verdadeira, quer dizer, ele é o mestre da verdade, ele é aquele que diz o que foi, o que é e o que será inspirado pelas musas. Isso é uma coisa assim que nos parece primariamente uma função de autoridade absoluta, né, porque ela vem dos deuses. E, no entanto, o próprio Homero tematiza isso. O Aedo, num banquete que está num canto da Odisseia, canto 8 precisamente, ele é desafiado por Odisseus, que é um conviva, né, um convidado. Aliás, o banquete é em homenagem a ele. Ele é desafiado por Odisseus a contar essa história, porque na medida em que Odisseus estava lá, e como ele é testemunho ocular, ele pode então atestar que aquele poeta é realmente um poeta inspirado. Não é interessante? Eu acho isso interessante. Bom, enfim, por hoje eu vou parar, né? E eu vou parar indicando para vocês darem uma olhada lá no Dropbox, na pasta da turma. Eu coloquei lá no dia 7 de abril um filminho para vocês verem na Semana Santa. Um filminho que é bem legal, tá? Que é a Odisseia, que a origem dessa gravação Odisseia com a Isabella Rossellini, Greta Scatti, de 1997, é uma minissérie da TV americana, da NBC. Ela ganhou alguns prêmios e ela é bem interessante, tá? Tem lá tanto o filme quanto a legenda. E espero que vocês vejam, que vocês vão gostar, é bem legal. Tchau, tchau.